m'appelle Emmanuel Bom Corbet. dia, meu nome é Emmanuel Corbel. Je suis formateur en lecture biologique. Eu sou professor em leitura biológica. Au départ, j'étais professeur de sport. No início, eu comecei como professor de esporte e depois eu fiz estudos de fisioterapia. J'ai terminé mes études de physiothérapie pour faire des études Depois de d'ostéopathie. terminar os estudos de fisioterapia, eu estudei osteopatia. Alors, au fur et à mesure de mes traitements, E à medida em que eu fui praticando, eu fui levado a trabalhar com outras técnicas de fisioterapia, porque o meu primeiro filho teve eczema e foi então graças à microfisioterapia que eu consegui liberar a eczema do meu filho. E dessa forma eu entrei no mundo da informação. Vocês vão ver que tudo é informação. E depois eu tive outras dificuldades com outros dos meus filhos. Minha filhinha que também teve eczema. E dessa vez, infelizmente, não tive nenhum resultado em microfisioterapia, nem com a osteopatia, nem com homeopatia, porque meu avô era médico homeopata, então eu sempre convivia um pouco com essas medicinas alternativas ou paralelas. Eu diria até mesmo medicinas complementares. E eu descobri as 5 leis biológicas. Eu me apaixonei por isso, porque o eczema da minha filhinha foi resolvido graças a isto. Eu consegui entender que finalmente o que é muito importante é a nossa percepção do nosso meio. Esta percepção do nosso meio, que é uma das leis fundamentais da natureza, que é uma triangulação, percepção, cérebro e órgão, que funcionam sempre juntos. Na medicina tradicional, nós sempre tentamos separar o órgão, o cérebro, a percepção. E, na verdade, a percepção é uma maneira de perceber o mundo, de perceber as coisas que nos pegam de surpresa, porque quando a gente começa a manifestar patologias, é porque, de alguma forma, estamos inadequados, não estamos coerentes. Há uma incoerência entre a nossa alma, nosso corpo. Isso significa que estamos nos desviando da nossa identidade profunda. Não conseguimos expressar as coisas. O que eu pude então entender, com o exemplo da minha filha, que tinha eczema, que estava sempre voltando, é que o eczema que impacta a epiderme sempre dá dificuldade em relação às separações. É o que me falaram quando eu descobri estas leis biológicas. Eu não entendia, eu não conseguia achar a noção de separação, porque eu amava a minha mulher, não tinha problema, eu continuo amando a minha mulher e meus filhos, minha família, está tudo bem na minha família, na época o trabalho estava ótimo, eu não entendia aonde estava esta noção de separação. Quando se fala de separação, pode ser ter medo de ser separado, mas também querer se separar de algo. Então eu pensei, e foi aí que eu entendi uma coisa. Eu tinha um cachorro bem grande. A função dele era de proteger nossa casa. Ele latia um pouco de vez em quando. E um dos nossos vizinhos, que morava
próximo à nossa casa, n'a absolument pas supporté que le chien aboyait. não suportou os latidos do cachorro. Et ça a amené beaucoup de difficultés Isso dans la trouxe famille, muitas dificuldades em nossa família, parce que finalement, chaque fois que le chien porque aboyait, toda vez que o cachorro latia, je risquais d'avoir des problèmes avec le voisin. eu podia ter problemas com Le o voisin vizinho, qui pouvait m'appeler en pleine nuit, o vizinho que podia me chamar no meio da qui noite, m'envoyait des lettres recommandées, que me mandava cartas, qui m'a fait convoquer chez les gendarmes. que chamou a polícia. Donc ça a été très compliqué, E tudo isso foi muito complicado, parce que je ne pouvais pas trouver de solution. porque eu à não cette podia situation. achar solução a esta Et situação. chaque fois que le chien aboyait, je me posais Toda la vez question, que je o vais garder le cachorro chien ou je garde latia, pas le chien? eu me perguntava, será que eu vou ficar ou não com este Et ma cachorro? petite fille a vécu ça déjà dans la vie E a minha intra-utérine. filhinha viveu isso já na vida Ma intrauterina, femme vivait ce même stress porque minha pendant qu'elle mulher attendait cet enfant. vivia este estresse enquanto estava grávida dela. Et donc par la suite, quand elle est née, E depois, quando ela nasceu, ce qui faisait en sorte que son eczéma n'arrivait pas à o se que solutionner, fazia com que este eczema não se solucionava c'est qu'elle était toujours dans ce qu'on appelle des phases en balance. é que ela c'est-à-dire des estava phases sempre récurrentes, naquilo que chamamos de fase em balanço, ou seja, fases parce qu'à recorrentes, chaque fois que le chien porque aboyait, toda vez que o cachorro latia, pour son cerveau, para o pour le cérebro mien, pour le cerveau de sa dela, maman, para o meu, para o cérebro da mãe, c'était est-ce qu'on sait pas ou on sait era: pas será du que chien. vamos nos separar deste cachorro ou Comme on não? ne se séparait pas du chien, Como a gente acabava ficando com il y ele, avait alors une phase inflammatoire havia então uma fase inflamatória, qu'on appelle dans ce cas-là un eczéma. que chamamos neste caso de Et eczema. quand j'ai pu remarquer que ça pouvait venir E de quando ça, eu percebi que poderia vir disto, j'ai pu à ce moment-là me eu repositionner par rapport consegui à cette então situation. me reposicionar em relação a esta situação. C'est-à-dire que j'ai pu dire Isto maintenant, significa que eu garde. finalmente pude falar: eu vou ficar com este cachorro. et le voisin, c'est pas grave, il peut m'attaquer, il peut ne pas être content, c'est pas un E se o problème. vizinho não estiver feliz, o problema é dele. D'accord? Et donc, quand j'ai découvert ça, Quando eu entendi isto, je me souviendrai de ça toute ma vie. eu sempre vou lembrar isso na minha vida inteira. Ma petite fille qui s'appelle Lali, A minha filhinha, que se qui chama avait Lali, 9 mois, que tinha 9 meses na qui avait de época, l'eczéma depuis que 7 tinha mois, eczema há 7, 8 se meses, grattait vraiment beaucoup. que realmente coçava muito. Et on avait essayé toutes les thérapies. A gente já tinha experimentado todas as terapias, On avait essayé aussi d'arrêter le lait. mesmo parar o leite, On disait que c'était des toxines. falavam que eram On avait toxinas. mis du coton bio, de la A lessive gente bio, usava o algodão orgânico, et rien ne faisait. sabão em pó orgânico, nada funcionava. Et elle était sur la table allongée. Ela estava na mesinha onde trocávamos Et as je fraldas lui ai dit, tu sais, ma petite Lali, e eu falei: você sabe, minha pequena Lali, le chien, je le garde, eu vou ficar com o cachorro et le voisin, j'en ai plus rien e o à faire. vizinho, eu não estou nem aí para ele. Et à ce moment-là, 3 jours, Foi. même pas 2 jours après, Não deu 2 dias depois elle a une peau toute belle. e a pele dela voltou totalmente ao normal. Tout a été réparé. Tudo C'était foi alors pour moi une reparado. révélation. Para mim foi uma revelação, Parce que finalement, quand on comprend les choses, porque quando a gente entende as coisas, on peut repositionner les choses. podemos On peut nos se repositionner par rapport à ces reposicionar événements. em relação a estes Et acontecimentos. si on se repositionne, E se nós nos on reposicionarmos, change notre ressenti. nós podemos mudar a nossa Ce qui fait percepção, qu'au niveau de notre cerveau, il va y avoir des choses qui vont évoluer. o aussi. que dá uma repercussão a nível do nosso cérebro, Des programmes qui sont là, qui tournent pour rien. parfois. programas que às vezes estão girando em falso, Et alors, ça va influencer directement. e l'organe. haverá diretamente uma influência no órgão. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. É assim que funciona. Et on est finalement des créateurs de monde. E nós somos criadores de Tout ce qui mundo. nous arrive, ça nous Tudo que permet acontece de pouvoir se conosco développer. nos permite poder nos desenvolver. C'est ce qui nous permet de pouvoir É o que évoluer nos dans dá le a monde. chance de evoluir no mundo. Donc soit on le prend comme une fatalité, Ou enxergamos isto como On se uma sent fatalidade, nós sentimos on vítimas, accuse les autres, acusamos os outros. ou alors on peut se remarquer que Ou então finalement, podemos observar que, no fim das ça contas, peut être une grande chance pour nous. isso pode ser uma grande Que toutes ces chance, uma difficultés grande qu'on peut vivre dans sorte, la vie, né? Porque que todas nous as permettent alors de dificuldades pouvoir évoluer que et nos grandir. vivemos na vida, na nossa vida, pode permitir uma evolução.
E ces travaux et ces lois E são estas leis, são estes trabalhos que realmente me ajudaram a me libertar de muitos medos e poder me responsabilizar em relação à minha própria vida e poder me tornar ator da minha vida. Isso me ajudou muito. Não ter mais ciúmes dos outros. De não ter mais culpas em relação aos outros, né? Culpar os outros ou sentir culpa. Porque, afinal de contas, tudo que vivemos está certo. E isso nos permite poder continuar avançando. Então, realmente, para mim, foi transformador. Então, dessa forma, tendo experimentado estas leis biológicas, eu me apaixonei totalmente por este método e eu comecei a usar todas estas leis com os meus pacientes, com resultados fantásticos, claro, com seus limites, porque nós, enquanto terapeutas, de alguma forma, simplesmente estamos aqui para acolher o sofrimento das pessoas, de alguma forma, consolar as pessoas. Isso nos permite também poder iluminar uma área sombria do paciente, escura. Quando eu falo de área escura, é uma área do inconsciente dele. E poder trazer esta área para o consciente dele. E quando ele tem consciência disso, quando ele entende que tal acontecimento pode trazer tais patologias ou comportamentos difíceis, isso poderá dar uma chance a ele de se reposicionar. Se ele não consegue se reposicionar, e que ele continua dentro da sua problemática, não poderemos ajudar muito ele, teremos um limite, porque cada um é responsável por si mesmo. Por exemplo, no caso da minha filha, se eu entendi que o eczema vinha do problema do cachorro, se eu não tivesse me reposicionado, se eu ainda estivesse na dúvida se eu fosse ficar ou não com o cachorro, minha filha continuaria com este problema de eczema até hoje. No final dos contos, as patologias são simples de serem encontradas. Quando temos um problema em um órgão determinado, basta determinar a função deste órgão. E quando temos uma impotência em relação à função deste órgão, isso pode se repercutir neste órgão. São evidentemente acontecimentos da vida que nos pegam de surpresa, que fazem com que não podemos ter uma resposta imediata para estes acontecimentos. Henri Laborie falava da inibição da ação, porque na natureza, se vivemos algum acontecimento, temos duas possibilidades. Temos a energia masculina e a energia feminina. A energia masculina é uma energia de ataque, conquistar, e a energia feminina é de conciliação, evitar, fugir. Se nós conseguimos expressar estas duas energias, não tem problemas. Mas se estamos bloqueados em alguma destas energias, é onde os problemas chegam. Um exemplo bem simples. O colo. A função é evacuar merda. É o aspecto realmente biológico destas coisas nojentas. Ou seja, se tem problemas no colo, por exemplo, pólipos a nível do colo, isso significa que a função secretor do colo intestinal é atingido e esta função secretora permite justamente
faz com que o pedaço de merda possa deslizar mais facilmente para poder eliminar. O cérebro vai tratar todas as situações da vida de maneira intestinal. Por isso, às vezes, dizem que o intestino é como nosso primeiro ou segundo cérebro. Se você está numa situação feia com o teu parceiro, tua parceira, ou tua sogra, ou com teu filho, e que você vive como algo nojento, que você não consegue eliminar, isso pode repercutir no teu intestino. No caso da minha filha, a epiderme é o que permite ter um contato. Então, quando a epiderme está atingida, isso significa que vão ter dificuldades nesta noção de contato e separação. Esta maneira de trabalhar, para mim, o que é muito importante, que vai responsabilizar os pacientes. Para mim é muito, muito importante. Porque eu não quero ser apenas uma aspirina. Para mim, o paciente deve ter uma capacidade de autocura. Desta forma, eu poderei mostrar ao paciente como funciona o corpo. Para cada paciente, eu explico o funcionamento do corpo e, desta forma, o paciente, pensando naquilo que ele está vivendo, pode se tratar. E quando ele não tem as respostas, ele pode voltar a me consultar. E podemos trabalhar juntos nesta direção. Isso, para mim, é realmente indispensável. Enquanto terapeuta, nós oferecemos um presente ao paciente. Não estamos forçando, não estamos em uma noção de poder. Nós permitimos, nós fazemos com que o paciente possa tomar as rédeas da sua própria vida. Eu tenho muitos pacientes que vêm por problemas comportamentais. Falamos um pouco de órgãos impactados por algumas patologias. Mas atrás dos comportamentos, sempre tem problemas ligados a órgãos também e a conflitos. Porque aqui estamos falando de conflitos. Quando estamos bloqueados numa situação. Conflitos realmente biológicos. Quando, por exemplo, uma criança vem me procurar, uma criança com dificuldade de aprendizagem, que os pais trazem, ou com problemas de déficit de atenção, que está muito na moda atualmente. Muitas vezes, nós teremos que procurar os grandes medos que esta criança vivenciou. Uma criança que não consegue ficar quieta é porque teve enormes medos. Por exemplo, o medo de estar bloqueado. Se, por exemplo, o pai dele puniu ele, ou se na escola ele ficou bloqueado, no recreio, quando alguns amiguinhos o chatearam, ou se um professor poderia ser zombar dele enquanto ele estava sentado. Toda vez que ele ficar quieto, sem se mexer, o cérebro dele, sem que ele saiba, vai voltar à tona todos estes acontecimentos. Porque quando nós vivemos algo, nosso cérebro grava tudo com nossos 5 sentidos. Visão, audição, olfato, tato. Ele também vai gravar o espaço, a posição em que estamos no espaço-tempo, a hora em que aconteceu. Então, se uma criança ficou chateada às 3 horas da tarde na escola, estava sentada, toda vez que ela estiver
sentada, esta criança vai começar, sem saber, a ter medo e vai começar a se mexer. E quando ele entra nestes grandes medos, ele se desconecta da realidade. Vão dizer que esta criança está no mundo da lua, que esta criança está distraída. Outros conflitos que podem intervir nisto. Simplesmente uma criança, por exemplo, que vai sofrer uma operação, que tem muitas amidalites ou otites recorrentes. Às vezes, ele irá apenas sofrer uma pequena operação, como dizem, tirar apenas as amígdalas. Mas uma criança com 5 ou 6 anos que sofre uma operação, para ele é um enorme medo. Ele é abandonado, sozinho na caminha. Os enfermeiros e médicos vão bloqueá-lo e vão colocar uma máscara nele para adormecê-lo. Arcaicamente, quando arrancam as amígdalas da garganta deles, para ele é como se fosse um predador que viesse comer a parte de trás da sua garganta e, de novo, ao se acordar, ele vai estar de novo em grandes medos, de novos tratamentos, dores fortes. E se ele foi operado de manhã, se foi às 8 horas da manhã e que ele despertou ao meio-dia, todos os dias às 8 da manhã ele vai entrar em medos, onde ele estava bloqueado, e de 8 horas a meio-dia, por exemplo, ele pode estar muito distraído na escola. Vão dizer que ele tem déficit de atenção, que ele não tem capacidades ou que ele pode melhorar. E desta forma, você pode até aumentar este conflito de grande desvalorização e de grande impotência. Existem diversas possibilidades quando a criança está assim, em grandes medos, o que faz com que ele tenha dificuldades, às vezes, para se concentrar e ficar quieto. Podemos encontrar, por exemplo, uma criança que estava estudando em casa e os pais brigaram. Então ele entra em um grande medo. Então toda vez que ele estiver quieto, numa certa situação, ele pode se lembrar dessas brigas. Quando você tem medo, você não pode aprender, é impossível. A pessoa mais inteligente do mundo não pode aprender quando ela tem medo, é impossível. Então tem muitas situações similares, nós vamos buscar todas essas situações, vamos evidenciá-las, conversar com a criança, vamos perguntar para a criança se ela ainda está vivendo estas dificuldades, você ainda vai ser operado às 8 horas da manhã? Então, esta criança vai poder se liberar de enormes medos e ter mais atenção na escola. Este tipo de comportamentos com os quais podemos trabalhar e realmente funciona muito bem e muito rapidamente. Em déficits intelectuais também, podemos encontrar também problemáticas de audição, o que chamamos de conflitos auditivos. Eu vivenciei isso também com minha filhinha, quando ela tinha 6 anos, e nós tivemos que eutanasiar um dos nossos cachorros. Era meio-dia, e nós pedimos para a Lali se despedir do cachorro, e ela foi para a escola sem falar nada, e depois ficamos sabendo que ela chorou a tarde inteira na escola, que ela tinha um cachorrinho de pelúcia junto a ela, e depois as notas na escola começaram a ficar cada vez piores. E ela não parava de me perguntar quando que nós vamos ter outro cachorro. Então ela recebeu uma informação auditiva que para ela foi insuportável. O que faz com que a criança pode romper as informações
a chegada das informações auditivas. E quando estamos na escola, quando escutamos, nestas situações o cérebro não pode mais escutar, é perigoso demais para ele. E, por azar, no mesmo momento, ela teve uma professora que era um pouquinho difícil e ela realmente ficava totalmente bloqueada na hora das suas lições. Ela ficava paralisada. E 2 anos depois, nós compramos outro cachorro e as notas escolares dela melhoraram muito. Então existem muitas coisas com as quais podemos trabalhar. Isso realmente é comportamental e estas coisas correspondem a conflitos. Quando eu falava de grandes medos que as crianças podem sofrer, isto corresponde a relés, que corresponde à laringe e aos brônquios, que encontramos aqui, a nível do córtex, nesta representação, são grandes medos frontais que podemos ter. Existem outros tipos de comportamentos difíceis que encontramos frequentemente, não só nas crianças, é claro, todas as irritabilidades. Eu tenho muitos pacientes que me procuram com esse tipo de dificuldade, me falam que eu sou violento, que eu sou irascível. E aí eu pergunto, você se sente irascível? Sim, é verdade, eu sou irascível. Toda vez que alguém me procura por isso, com as 5 leis biológicas, eu sei imediatamente que 2 órgãos estão impactados, o reto e as vias biliares ou as vesículas biliares. O reto é o órgão, é administrado por uma parte do cérebro a nível do córtex, que encontramos aqui nesta região. Isso irá corresponder a grandes impotências em relação ao fato de não ter o seu lugar. Eu não consigo conquistar o meu lugar, ou estão me retirando o meu lugar, ou não me oferecem o meu lugar. E as vias biliares, a vesícula biliar, também é um órgão. O relé se encontra aqui no hemicórtex direito. São reações tipicamente masculinas que irá provocar uma percepção que corresponde a uma grande ira, a uma grande injustiça. Que faz com que podemos encontrar estes 2 conflitos, por exemplo, ao mesmo tempo. Resumindo, estou bloqueado, vivendo grandes iras, grandes injustiças, enquanto estão me retirando o meu lugar. E para poder trabalhar nesta irritabilidade, será preciso trabalhar no que chamamos de conflitos iniciais. Pode ser uma mulher, por exemplo, que se torna muito irascível no momento de sua menstruação. Podemos encontrar uma situação, ela ficou grávida, por exemplo, e foi abandonada pelo seu marido. Ou então, ela estava grávida e o marido pediu ou forçou ela a cometer um aborto. Ou ela estava tentando engravidar. E ela tinha abortos espontâneos repetidos. Ou então, as fecundações in vitro também não davam certo. Ou seja, toda vez que ela tinha a menstruação, sem saber, ela vai reviver estas situações difíceis, mesmo que ela tenha tido outros filhos. E ela se torna irritável, porque de alguma forma ou tinham retirado o filho dela, ou o marido tinha abandonado.
Donc vous verrez, ça correspond vraiment à toutes ces irritabilités. Isso corresponde a todas estas irritabilidades. Les enfants peuvent être aussi très irritables. As crianças também podem par exemple, se tornar irritáveis depois da separação dos pais. Que pour eux, c'est une grande injustice, porque para eles é uma grande injustiça. Existem grandes raivas, eles às vezes estão dilacerados entre os dois pais. Et vous pouvez aussi, alors quand on est irrité, e quando ficamos irritados, on peut se fâcher, podemos crier, ficar bravos, gritar, né, usando os nossos brônquios. Et quand on crie, e quando nós gritamos, ça correspond aux bronches. Isto corresponde aos brônquios. Le relais se trouve ici. O relé se encontra aqui. C'est aussi typiquement masculin, que também de é crier, tipicamente masculino, né? Gritar, pour dissuader, alors. Para dissuadir. L'émotion, c'est qu'on est dans des grandes peurs anticipatives. A emoção é estar em grandes medos On antecipativos, n'arrive pas à pouvoir menacer quelqu'un. onde não conseguimos ameaçar alguém Ou à dissuader plutôt ou dissuadir alguém que nos ameaça. Et donc, en sachant tout ça, sabendo disso tudo, c'est une irritabilité, esta irritabilidade correspond à ce rectum, corresponde ao relé no reto, a relé nas vias biliares e outro nos brônquios ao gritar. Et rectum et bronche en même temps, e se você tiver o reto atingido ao mesmo tempo que os brônquios, ça appelle la mythomanie. Haverá comportamento que chamamos de mitomania. Donc on va inventer sa réalité. Ou seja, passamos a inventar a nossa própria realidade. E estamos certos do que aquilo que falamos está certo. E se tu te disputes comme ça e se você briga com, por exemplo, com o seu parceiro, se dispute avec toi, ou teu parceiro briga com você, quelque part, vous serez tous les deux des mythomanes. De alguma forma, os dois são mitômanos. Et ils seront alors dans leur grande difficulté de se faire entendre. E as duas pessoas terão dificuldades para serem compreendidos, porque os dois têm a impressão de ter razão, de ser dono da verdade. Neste caso, nós deveremos tentar procurar tudo o que eles já vivenciaram em uma primeira dificuldade relacionada a um casal. E o casal, a referência de casal, para todos nós, são nossos pais. E se os pais haviam se separado ou se brigavam muito, toda vez que vamos, nós mesmos formar um casal, nosso cérebro, que apenas relê o que ele já sabe e conheceu, irá então reler os comportamentos que já conhecemos e começamos a entrar no medo de se separar, de não conseguir manter o seu lugar, de não ter o seu lugar. E quando a gente tem medo de algo, de alguma forma este algo acaba sendo criado, este algo acontece. Porque o cérebro não pode ficar em estresse permanente. Ele não conhece a harmonia. A briga, ele já conhecia, porque já havia vivenciado. Então, ele vai procurar as brigas e até mesmo criar situações para que estas brigas aconteçam, para justamente se liberar deste medo. Porque quando a gente não tem medo, se a gente tem muito medo de cair, a gente cai, porque assim não cai mais. Ou seja, nosso objetivo de terapeuta será evidenciar as situações na qual as pessoas podem se tornar irritáveis e encontrar os conflitos que correspondem a estas fragilidades. Podem até mesmo ser conflitos que a pessoa vivenciou durante a sua vida intrauterina. E quando eles começam a evidenciar todos estes conflitos, eles poderão ter a possibilidade de se reposicionar. Ou não. Mas isso são escolhas. Porque desta forma você responsabiliza o paciente. Isso faz com que a pessoa possa ter escolhas em sua vida. Porque se você não tem escolhas, você não pode evoluir. E é indispensável
ter escolhas em sua vida. Em todo comportamento crônico, em toda patologia crônica, é muitas vezes porque não identificamos as coisas que elas voltam. Todos esses acontecimentos que parecem sempre voltar, nas leis biológicas, corresponde ao que chamamos de efeito hipnótico do conflito. Isso é uma forma, é uma chance suplementar de poder superar esta situação. É um presente que a vida lhe dá. Um exemplo bem específico em relação a estes comportamentos. Eu ajudei uma criancinha, o filho de uma aluna. Era uma criança que foi operado de uma fimose. Ela me pediu para ajudar esta criança, porque desde que ele fez a operação, não podia mais encostar nesta criança, lavar esta criança, ele se mexia muito, ele não dormia bem. Então era muito difícil para a mãe, sobretudo se não puder lavar o seu filho. Nesta operação, nós percebemos que a operação foi difícil, porque na fimose você retira o prepúcio e é doloroso. Depois a criança tem que aprender de novo a urinar, dói ao urinar. E a primeira operação não foi o suficiente. Eles tiveram que fazer uma nova intervenção e houve uma grande dificuldade nessa intervenção. Essa criança correu risco de vida e ele foi parar na UTI. Então é claro que para ele, toda vez que tocavam nele, isso remetia a todas as agressões que ele sofreu. Então não podiam mais encostar nele, lavar, é claro, porque quando você prepara uma operação, havia que limpar o sexo dessa criança, era muito difícil para ele. Trabalhamos com ele, explicamos o que aconteceu, encontramos algumas dificuldades na vida intrauterina que a mãe sofreu. Explicamos que era uma criança desejada, que ele não devia ter medo de separações, que mesmo que o tocasse, não eram mais enfermeiras, o médico, porque mesmo que eles viessem ajudá-los para ele, não passavam de predadores que vinham agredi-los, comê-lo, devorá-los. Ele ficou tranquilo, se acalmou. E no dia seguinte, de manhã, a mãe conseguiu lavar esta criança novamente. E no próximo curso, quando reencontramos a mãe, ela contou que a criança se transformou, ficou bem mais tranquilo, dormia mais facilmente. Ele adora agora ir para a piscina, tomar banho. Então, realmente você pode transformar a vida de uma criança desta forma. Então, é realmente uma ferramenta magnífica e muito potente. E é preciso aprender a trabalhar com esta ferramenta. Para mim, nos tratamentos, o mais importante não é a técnica. É o coração. Eu sempre falo que para ser um bom terapeuta é preciso trabalhar com amor. Para mim, o amor é iluminar as áreas escuras do outro e fazer isso com todo o seu coração, tratar com o seu coração. Vocês estão vendo então que todas estas informações acabaram me apaixonando e se tornou para mim indispensável transmitir estas informações, desenvolver esta visão da saúde. Eu agradeço então Ivan, que está fazendo este congresso com todo o seu coração para ajudar a desenvolver
e transmitir estas informações, este congresso que é totalmente gratuito, que é uma coisa rara, e eu agradeço ele de todo o coração por este convite. Eu criei esta formação, eu transmito informações para os meus alunos. Para mim, não é um método. Eu apresento informações com as quais os alunos podem ou não alimentar sua consciência e seu coração. Eu não quero convencer ninguém de nada, não imponho nada. Como quando eu trato, eu faço um presente. Eu dou aula aqui no Brasil, já fazem 10 anos, graças ao meu amigo Afonso Salgado, que me convidou em seu instituto. Se vocês querem acompanhar os meus cursos no Brasil, eu convido vocês a contatar a Escola de Terapia Manual Afonso Salgado. Eu também dou aula no Portugal, já fazem 3 anos, graças ao meu amigo Eduardo Merino, próximo a Porto. Vocês também podem contatar, existe um site. Ele também assumiu todos os riscos de me convidar no Portugal. Eu também dou aula na França, é claro, porque eu moro lá. Em diferentes cidades da França, e também dou aula na Bélgica, em Bruxelas, porque eu sou belga. Então voltei também às minhas origens. E para poder ter informações sobre as datas, sobre as condições de inscrições a nível dos cursos na França e na Bélgica, vocês podem visitar o meu site leitura-biologico.com e vocês terão todas as informações indispensáveis. O que é realmente muito interessante, como eu falei em relação a este congresso que está sendo feito, é esta noção de gratuidade, de coração, de dom, que fazemos a todas as pessoas que podem se alimentar destas informações, e também que haja uma relação entre as terapias complementares, conexões, porque não existe uma verdade, existem múltiplas verdades. A osteopatia é magnífica, a terapia manual também, as constelações familiares, a homeopatia, os tratamentos energéticos, a microfisioterapia. Eu acho que se todos trabalhássemos juntos e termos a sua própria identidade no tratamento, em função de cada sensibilidade, isso iria enriquecer muito o mundo e poderíamos, dessa forma, ajudar cada vez mais pessoas que estão sofrendo. E isso é o meu objetivo. Obrigado, Ivan, mais uma vez, por essa bela energia que está sendo desenvolvida aqui e ter recebido as informações que eu trouxe quando você veio e fez as aulas comigo. Sempre foi um grande prazer. Obrigado pela tua simplicidade e tua humildade.